Olá pessoas! Já comentamos muito aqui sobre a Guará, que é esse grupo brasileiro que está lançando vários quadrinhos e tal. Agora lembrando que a gente tem vídeo no canal comentando os quadrinhos mensais que eles estão lançando agora. Mas ainda não comentamos propriamente do cargo-chefe, né? Que é esse cara aqui, Doutrinador. Se você não sabe, o Doutrinador já teve filme que saiu aqui ano passado, que eu também já tenho análise aqui no canal, só você procurar aí. Se você não conhece o Doutrinador, ele foi criado pelo Luciano Cunha, que, como qualquer brasileiro que não vive na Lua, se sente incomodado com as pataquadas que rolam por aqui e tudo mais. E lá pelo ano de 2013, antes até das manifestações, ele começou a planejar o Doutrinador, né? Ele já tinha pensado numa parada anterior de um justiceiro qualquer e tal, mas aí foi realmente em 2013, antes das manifestações, que ele começou realmente a criar o Doutrinador. Então, primeiro ele começou a postar numa página no Facebook imagenzinhas e depois começou realmente a lançar um quadrinho do Doutrinador. Com o tempo o quadrinho foi crescendo, a página foi crescendo, chamando mais e mais atenção, até que um dia ele resolveu lançar uma HQ, né? E saiu a primeira edição do Doutrinador, que esgotou, desapareceu da face da Terra. Um tempo depois ele lançou a segunda edição do Doutrinador, também desapareceu, e a terceira, que foi bem mais timidazinha, que também sumiu. Então, hoje em dia, é um porre pra achar essas edições. Então, quando eu cheguei na banca e vi isso aqui, essa versão aqui, capa dura, luxuosona, do Doutrinador, que compila as 3 edições, falei, pô, é perfeito, é isso aqui mesmo. Apesar de ter a capa do filme, é uma coisa que me incomoda um bocado quando fazem isso, né? Quando sai um filme de alguma coisa e mudam a capa para ter a imagem do filme. Eu sei que é teste de marketing e tudo mais, mas me incomoda, eu prefiro a capa original. Mas, já que a gente tá falando disso, vamos falar logo do produto, né? Antes de comentar a história, vamos falar dessa edição aqui que tá maravilhosa. Essa edição do Doutrinador compila as 3 edições originais. Tem muitos extras, tipo, muitos extras mesmo, tanto dos 3 quadrinhos quanto do filme. Ela tem uma sobrecapa, né? Então, se você não gostar da capa do filme, você pode só deslizar pra fora e ficar com a capa maneira aqui do quadrinho. E atrás também não fica uma imagem solta nem nada, fica a sinopse, então você não perde nada. A capa, o material da capa, tanto quanto o material da sobrecapa, são muito bons. A sobrecapa é toda fosca e a capa de verdade do quadrinho, ela tem um verniz localizado e tal, muito bem feito. O projeto gráfico aqui tá muito bem feito, o papel tá maravilhoso, o papel muito bom, bem grosso assim, então você não vê do outro lado, as cores são muito vivas, pega muito bem você lê isso aqui de uma forma maravilhosa. Então, no geral, cara, isso aqui é a edição definitiva do Doutrinador, sem dúvidas. Já tive nas minhas mãos os quadrinhos do Doutrinador anteriores, né, o primeiro e o segundo, e eu sei que eles eram projetos maneiros, mas isso aqui é realmente o definitivo, tá? Isso aqui você vai achar em algumas bancas, de novo, na banca do Marcelo do Bernardo, você vai achar isso aqui lá no centro do Rio de Janeiro, e você pode também achar no próprio site da Guará e em algumas outras bancas que você consegue achar no site deles, tá? No site deles tem lá todos os pontos de venda dos quadrinhos dele, então confere lá. Preço de capa de R$50, e sinceramente, você repara aqui, ele é bem grosso, tá? Vamos comparar aqui com, sei lá, um capa dura da Marvel. Vingadores, da capa vermelha. É bem maior, quase 2 disso aqui é um Doutrinador, então você repara que é muita página. Mas vamos lá agora de verdade falar do Doutrinador. Muita gente ficou assim, achou o filme interessante e queria ver o quadrinho pra ver se ele era mais ou menos interessante. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sinopse básica e uma análise de cada uma das 3 histórias, porque elas são... vale a pena comentar elas em separado, né? Já que elas não são exatamente assim, sequência uma da outra, tá? Já explico isso melhor. Mas vamos lá. Se você tá vindo pro quadrinho querendo ver uma coisa parecida com o filme, então saiba que o Doutrinador do filme e o Doutrinador do quadrinho são muito, muito diferentes. Eles só compartilham a mesma ideia, a mesma sinopse, que é um cara fica incomodado com o sistema e decide matar político corrupto. Mas as motivações e o modus operandi deles são muito diferentes. No filme, ele vai muito na porrada, vai muito nas armas de curto alcance, né, tipo pistola, essas coisas. Já no quadrinho, ele faz muito mais parkour e usa muito mais armas de longo alcance. Então ele vai muito mais num rifle. E, cara, eles comentam bastante disso, que como diabos esse cara consegue ter uma mira tão boa e tal. Enquanto que no filme você sabe exatamente o passado do cara, você acompanha a vida dele antes dele se tornar o Doutrinador de fato, aqui não. Aqui você já começa a história com ele sendo Doutrinador há algum tempo e ele só dá indícios do passado dele, mas nunca é realmente explorado o passado, deixa assim meio que no ar.
Uma coisa que me incomodou no filme é que eles não explicam o nome do doutrinador. Só começa a falar do doutrinador. Já no quadrinho isso é bem feito, né? É coisa muito mais, realmente, faz sentido porque chama de doutrinador e tudo mais. No geral, o quadrinho faz até que bastante sentido, né? É muito engraçado porque o Luciano Cunha, ele fez todo o primeiro volume sozinho, né? A primeira história do doutrinador ele fez sozinho, a arte e o roteiro dele. Os dois são bons, tá? Não são ótimos, não são excelentes, são bons. A arte dele em especial é boa, ponto. Já o roteiro é bom com algumas coisas a mais, né? O roteiro dele ele mistura muito bem as ações do doutrinador com a opinião da mídia, né? Tipo a TV falando do que ele tá fazendo e mais pra frente a internet e tudo mais. Então esse paralelo é legal, mas o problema é que, justamente como eu falei, o problema não é você começar a história com o doutrinador já existindo, o problema é você não saber quem é o doutrinador, porque a história começa e já tá agindo em você, tá bom, então eles vão me mostrar quem ele é a partir das ações dele, beleza, vamos lá. Só que não é isso, eles meio que te botam no meio da história e você vai se virando com isso depois. Que é uma coisa que eu não curto muito, eu já reclamei disso no outro quadrinho da Guará e tal, mas beleza, vamos continuar aqui a análise. A parada do doutrinador é que ele é, no filme, eu sei que eu tô fazendo muito comentário comparando ao filme, mas é porque muita gente vai se interessar pelo quadrinho por conta do filme, justamente porque o quadrinho esgotou muito rápido, então uma coisa leva a outra, né? Então eu tenho que falar um pouco do filme pra... Porque eu sei que muita gente vai ver esse filme vai ver esse vídeo por causa do filme, então eu tenho que comentar um pouco disso. No filme é um cara de, sei lá, 30 e poucos anos, por aí. No quadrinho ele já é um tiozão, tá? Ele tem cabelo grisalho e tal, ele já tá bem por aí. E é engraçado também que enquanto que a gente imagina que vai ser que nem no filme que ele vai agir só em Brasília ou coisa assim, não, no quadrinho ele age em Brasília, não, ele age em São Paulo, aí dá uma parada assim, ele tem que ir pra outro lugar, ele vai pro Nordeste, ele fica assim se movendo justamente para não ser pego. No geral, as táticas do doutrinador no quadrinho fazem muito sentido e são muito bem feitas. Esse negócio de ele ter que ir de um lado pro outro, de como ele esconde as armas, de como ele se vira com todas as paradas para não ser encontrado, são muito bem feitas, são muito legais de verdade. Agora, uma coisa que ficou um pouco confuso é que tem vários momentos que ele mostra assim: eu sou o doutrinador e eu vivi entre as pessoas, sentia a miséria dessa aqui. E ele bota, pra ilustrar isso, ele faz vários quadros do doutrinador, sei lá, dentro do ônibus lotado, bota o doutrinador na fila do SUS e coisa assim do tipo. Só que ele faz isso, o doutrinador com a máscara. Então você vê assim, peraí, o doutrinador foi com a máscara assim, ninguém fez nada. Mas é uma metáfora e tal, então não é tão relevante assim. É só que não deixa muito claro que é uma metáfora, então você tem que dar uma travadinha assim pra se ligar na coisa. Então essa primeira história é isso, é o doutrinador matando o corrupto, dando o seu jeito, né, pra chegar nos corruptos e matar eles, com até alguns requintes de crueldade de vez em quando, né, e tendo que achar seu caminho, né, dando o seu jeito de alcançar seu objetivo. Enquanto que os políticos meio que vão, no início vão falando, deixa, a polícia vai pegar ele, depois vai vendo que a coisa vai realmente apertando, eles começam a providências, né, então uma hora eles começam a... Tá, o que a gente faz agora? Eles começam a se reunir, começam a discutir, começam a debater o que vão fazer agora com o doutrinador, né? O que vão fazer com esse cara? Aí começa a entrar um departamento especial da polícia e começa a ter o doutrinador agindo sozinho, ou com pouquíssima ajuda, contra esse departamento especial da polícia que tem atrás dele. E é aí que você começa a ter ligações com o passado do doutrinador e tudo mais, com a forma dele ser treinado e tudo mais. Então a primeira história é bem legal, é bem divertida. Pra mim, o ponto alto do doutrinador, né, dessa edição do doutrinador, é a segunda história, que é chamada Dark Web. Essa, pra mim, é o filé desse negócio. Por quê? Bom, coisas acontecem no final da primeira história que fazem com que essa segunda, quando você começa, ele fica um pouco confuso pra saber quanto tempo passou, quem são as pessoas agora na história e tudo mais. Mas tudo bem, depois desse tranco inicial, assim, pra você se questionar o que aconteceu entre uma história e outra, o doutrinador, agora, ele tá continuando a missão dele, só que um moleque, ele conseguiu, no meio dos fóruns da internet, tipo web, coisa do tipo, ele acabou chegando nesses fóruns de onde os políticos estão. Ele chegou na cagada por isso. E aí ele começou a ver muito mais sujeira do que antes. E aí o moleque começou a se tornar um alvo pra todo mundo, né? Então o doutrinador começou a usar ele como parceiro, entre aspas, né? O nerd da cadeira, e proteger o moleque enquanto usa as informações na internet para ir contra os políticos dos mais altos escalões até
pessoas de fábrica, que é o tipo. Então o escopo aumenta por causa de uma peça nova no tabuleiro que deixa tudo muito mais interessante. Além de que, entre uma história e outra, o Luciano Cunha melhorou bastante a arte dele, a narrativa. Então, essa segunda já tá bem melhor que a outra. Já tem uns quadros mais dinâmicos, tem uma parte que o Doutrinador tá lutando contra um cara, e aí é um grande quadro, você percebe como se fossem 3 quadros, e você vê o Doutrinador atirando num cara, rolando, batendo no outro e tal. Você consegue perceber muito bem os movimentos que ele fez e o que tá acontecendo ao redor dele. Então, o Luciano Cunha mandou bem pra cacete nessa segunda história, hein? Uma coisa que vale a pena comentar é que no início o Doutrinador não saiu direito porque o Luciano Cunha realmente botava os políticos, né? Botava nome e cara dos políticos literal, dos políticos reais. E aí, como ele viu que isso podia dar BO pra ele mudou, né? Mudou os nomes, mudou um pouco a cara e tal, mas você consegue muito bem perceber quem eles são baseados, né? E a terceira história é bem mais curtinha, bem mais simplesinha, eu não diria nem que é uma história mesmo, é como se fosse mais um monólogo, uma reflexão do Doutrinador. Mas é bem divertido, ela faz pensar bastante e ele vai pra lugares que ele não tinha ido antes, né? Então, tipo, ele vai pro meio da Amazonas com os índios, vai pra outros lugares que ele não tinha ido antes, né? E é bem legal e tal. Agora, os extras que eu comentei, né, que são muito bons. Tem um prefácio do Luciano Cunha, de um cara do jornal Lance. Jornal? É aquele negócio lá de esporte, Lance. Aí quando termina a primeira história, tem os extras dela, sobre as músicas que o Luciano Cunha o escutava enquanto fazia o quadrinho. Muito conteúdo extra, interessantíssimo sobre o primeiro quadrinho. Aí começa o segundo quadrinho, termina, mais extra. Terceiro, termina mais extra. E aí vem uns extras a mais do filme. E, cara, são umas coisas muito legais, tipo as armas que o Doutrinador usa, uma galeria de fotos muito legal. Os extras disso aqui estão absurdos. Mas agora, no geral, o Doutrinador é melhor o filme ou o quadrinho? Não sei, os dois pra mim estão no mesmo patamar. Nenhum dos dois é exatamente complexo ou realmente assim profundo. Os dois são profundos de formas diferentes, né? Não tão profundos assim, mas os dois têm a sua profundidade de, sei lá, 4 dedos assim, de formas diferentes, né? No filme, ele tem um passado, né? Você sabe quem ele é e acompanha, vê como ele mudou pra ser aquilo e ter toda a parada dele com amigo e tudo mais. Aqui no quadrinho não tem isso, né? Você tem outras coisas que também são interessantes. Toda a parada do treinamento dele, todas essas técnicas dele e tal. O quadrinho é muito legal e basicamente toda a narrativa da história é por ponto de vista do Doutrinador. Então são os pensamentos dele que vão guiando você pelas páginas e tudo mais. E isso é muito legal. Ele tem uns pensamentos assim, bem maneiros, ele faz umas reflexões, ele faz uns comentários relacionados à cultura pop, faz umas referências e tudo mais. Então, você não vai ler isso aqui, você não vai sentar e terminar isso aqui de uma hora pra outra, porque tem muito texto e você precisa de uma atençãozinha para se ligar o que está acontecendo, para se ligar nas relações entre os políticos, no que o Doutrinador está fazendo, para onde ele quer chegar. Então você precisa senta, lê a primeira, beleza. Passa um tempo, outro dia, senta, lê a segunda e por aí vai, para assim você realmente conseguir digerir bem a história, entender. Não porque ela é profunda ou complexa, mas sim porque ela tem bastante conteúdo e pode ser que você não consiga digerir tudo de uma vez só. E isso aqui é de fato uma obra-prima brasileira? Não, não é. Mas é muito legal, muito divertido e é muito, muito bom ver gente fazendo quadrinho brasileiro de verdade. Porque pra mim, quadrinho que pega uma ideia lá de fora e só bota azul, verde e amarelo, pra mim não é quadrinho brasileiro. Quadrinho lá de fora foi importado. Isso aqui sim, é quadrinho brasileiro. É um personagem brasileiro nas nossas cidades, com nossos problemas, no nosso mundo. Então isso aqui é muito legal. E eu acho sim que vale a pena, não só pela história, mas também porque é muito bom você entender do quadrinho brasileiro. Tipo, você tem um panorama do quão diferente é a narrativa, a arte e o estilo no geral. Porque a gente está muito acostumado com isso aqui, né? Com o quadrinho estadunidense. E é muito bom ver o estilo brasileiro. Isso aqui, pra mim, óbvio que o quadrinho brasileiro não surgiu aqui. Mas isso aqui tá num escopo bem maior que os outros, porque os outros são muito independentes, são muito soltos. Isso aqui realmente tá num nível acima, tipo, ele realmente chegou assim a fazer mais sucesso, ele é um pouco maior no geral. Então eu acho importante a gente ter isso aqui, que é um retrato do início de verdade do quadrinho brasileiro. Porque tem muita gente agora, muito brasileiro, que antes era influenciado por isso aqui, agora é influenciado por isso. E quer fazer quadrinho por causa disso.
Então eu acho que isso aqui é o pontapé que a gente estava precisando para começar de verdade a ter uma cara do quadrinho brasileiro. Então, apesar do Doutrinador ser um quadrinho até que cru nesse quesito, eu acho que ele vai começar toda a parada pra gente ter realmente, assim, uma cena forte de quadrinhos brasileiros. Então, obrigado, Doutrinador. Obrigado, Luciano Cunha, por ter feito isso, Marcelo Yuca e Gabriel Weiner. E recomendo sim, é legal. Todo o acabamento do quadrinho, tudo que ele é, vale bastante a pena. Não é um quadrinho ruim, de forma alguma. Então, eu acho que eu consegui dar um panorama legal pra vocês desse quadrinho. Eu recomendo que você pegue logo, tá? Porque eu não sei se vai ter reimpressão ou o quanto isso aqui vai ficar disponível. Ah, uma coisa que eu queria comentar também, vou botar um insert, é que na sobrecapa, a lombada tá em HD, né? Tá bonitinha. Agora na capa normal, ela tá em baixa resolução e eu não sei por que disso, mas só isso que eu tenho que comentar realmente de contra do produto gráfico que é esse quadrinho do Doutrinador, né? Então, eu acho que é isso. Eu vejo você no próximo vídeo e falou!